Se eu sou entusiasta e compro um carro esportivo, eu não vou querer colocar o meu carro para as atividades do dia a dia, certo? Errado. Se eu sou entusiasta, eu vou querer usar o meu carro para o máximo de atividades que eu puder, mesmo que eu tenha grana para comprar um SUV para levar a galera para a praia. Só que se eu for entusiasta, é bem pouco provável que eu vá comprar um SUV. Por isso, depois de todo mundo dirigir o Honda Civic SI e constatar que ele é mesmo divertido, bom de pista e não dá benga no Golf GTI, sorry, rondeiros, a gente pegou aquele cara lá para falar outra coisa para vocês. Se ele é mesmo um bom daily driver. O conceito de daily driver funciona mais fora do Brasil do que aqui, porque lá existem muito mais opções de carros esportivos. Mas o que é essencialmente um daily driver? É aquele carro que pode ser usado tanto para pista quanto para cidade. Algumas pessoas lá fora, elas acabam escolhendo dois carros, um para usar nas atividades do dia a dia e o outro para usar nos seus circuitos, nos seus track days, nas suas drag races, essas coisas todas. E aqui no Brasil realmente é um pouco mais difícil que isso aconteça, porque carros esportivos, das poucas opções que temos aqui, eles geralmente são usados tanto para os dias de track day, quanto para as atividades do dia a dia, para levar o pessoal para o mercado, para ir para a faculdade, para ir para o trabalho, para viajar para a praia. E como a gente fez nesse final de semana, para viajar 2.500 quilômetros quase, com 3 ocupantes dentro do carro e o porta-malas totalmente cheio. Quer um daily driver que não chame a atenção? Então esquece o Civic SI, principalmente nessa cor vermelha aqui. Esse cara chama muito a atenção. Na estrada, inclusive, várias pessoas abriram os vidros dos seus carros para tentar descobrir que carro que era esse. Inclusive elas colocavam até o pescoço para fora. Em relação ao Civic Touring, de quem ele é do motor 1.5 turbo, só que com acerto eletrônico um pouco diferente, o Civic SI traz de semelhante só os faróis Full LED e o capô. O resto do carro é praticamente todo diferente. O para-choque dianteiro é mais agressivo, tem entradas de ar maiores, as rodas têm aro de 18 polegadas e até o caimento das colunas dianteiras é mais acentuado. Isso para poder ressaltar o perfil de coupé do carro. A traseira também é muito agressiva, tem o para-choque também bem agressivo, tem apenas uma saída de escape central, o que torna o carro inclusive mais bonito, e as lanternas também têm formato de bumerangue, mas elas se ligam uma à outra por um feixe de LED que vai de um lado até o outro do carro. Para um esportivo do dia a dia, até que o Civic SI é muito bem servido. Isso porque aqui na frente, com exceção dos bancos concha, o Civic SI é praticamente igual às outras versões do Honda Civic. Ele tem muitos porta-objetos, uma bandeja superior e uma bandeja inferior, onde fica inclusive a entrada USB para carregamento de celular e para conexão com Android Auto e Apple CarPlay. Dentre os principais itens de conveniência, além daqueles que a gente já está acostumado a ver, como vidros elétricos com One Touch para descer e para subir, retrovisores elétricos, inclusive com rebatimento automático, direção elétrica, bem leve nas manobras inclusive, com ajuste da coluna de direção em altura e profundidade, e um computador de bordo super completo, com display digital de TFT aqui, central, e esse computador de bordo mostra inclusive a pressão do turbo e a força G aplicada na suspensão. Além disso, a gente tem a central multimídia, que é bastante intuitiva, mas não tem o layout mais bonito do mercado não. Mesmo assim, é fácil de você conseguir conectar Android Auto e Apple CarPlay nela. E a qualidade do áudio é bastante satisfatória, apesar de ter poucas faixas de equalização. O espaço no banco traseiro do Civic SI até que não é ruim para duas pessoas, se essas pessoas tiverem no máximo 1,75 m de altura e as pessoas do banco da frente também tiverem uma altura segundo a média brasileira. Pessoas mais altas vão ter que posicionar os bancos da frente muito atrás e isso praticamente anula o espaço para as pernas ali do banco traseiro. E o que é difícil também no Civic SI, pelo fato dele ter o teto muito baixo e ter apenas duas portas,
é o acesso ao banco traseiro, que só pode ser feito pela porta direita. Pois é, a gente realmente viajou pra caramba com esse cara aqui. Foram pelo menos 2.500 quilômetros em menos de uma semana. A gente resolveu colocar gente dentro do carro justamente para saber como é que as pessoas iriam se sentir viajando num carro esportivo com a suspensão dura. A gente não usou o botão Sport nenhuma vez, porque se a suspensão já é durinha, ela ficaria mais durinha ainda. Esse botão Sport aqui muda os parâmetros de suspensão, direção e acelerador. Não era esse o objetivo. A gente usou esse carro literalmente como um carrinho bonitinho de viajar com pessoinhas comuns que não estavam minimamente se importando se esse carro era esportivo ou não era. Então a gente pode falar algumas coisas bem bacanas já a respeito dele, antes da gente falar sobre as coisas ruins. A capacidade do porta-malas até que é interessante, são mais de 300 litros, é claro, quase 350 litros, que comporta bacana a bagagem de 3 pessoas. A gente resolveu não colocar 4 pessoas por 2 motivos muito específicos, porque a gente sabia que o espaço lá no porta-malas ia ser bem pífio para isso tudo e porque atrás de mim não vai ninguém. Porque eu tenho esse 1,90 m que eu falo em praticamente todos os vídeos e como eu falei também um pouco antes, o espaço aqui atrás fica praticamente inexistente para as pernas. A gente já falou sobre a suspensão, mas uma coisa que é bacana de saber é que para a estrada essa suspensão é muito boa. Se você estiver rodando em estradas boas, como é o caso das estradas daqui do estado de São Paulo e até lá em Goiás. A gente pegou a BR-050 até Minas Gerais, depois pegamos a BR-365, que é boa, tem uns trechinhos bem pequenos de asfalto ruim, mas porque está havendo obras lá. E a BR-153, que também já foi privatizada, por isso ela está com asfalto todo bom. Então, nesse caso, a gente tem realmente boas condições para a gente poder colocar à prova a estabilidade desse cara aqui e o conforto de rodagem. E a gente ficou bastante surpreso justamente com isso, porque ele não é um carro desconfortável para essas viagens, para essa situação. Vamos alternando coisas boas e coisas ruins, então a gente pode falar a respeito de visibilidade. Visibilidade traseira, não tinha nem como ser diferente, né? A gente está com um cupê que tem um aerofólio gigante ali atrás, né? E é óbvio que a gente vai ter um pouco de dificuldade para poder ver o que está acontecendo ali pelo vidro traseiro. Nas manobras, por outro lado, a gente tem um auxílio bem bacana dessa câmera de ré, que tem uma definição bem legal. E outro recurso que é bacana é a câmera que fica ali posicionada embaixo do retrovisor direito, que ajuda bastante a eliminar os pontos cegos na hora que a gente está precisando mudar de faixa, principalmente para direita, é óbvio. O motor é o mesmo 1.5 turbo que equipa o Civic Touring, só que o gerenciamento eletrônico aqui é um pouco diferente, então acaba que ele fica mais forte. Lá no Civic Touring são 173 cavalos, aqui são 208 cavalos. No Civic Touring são 23,5 kg de torque, aqui são 26,5 kg. E a gente tem um câmbio que tem um trambulador assim tão bom, é um câmbio tão curtinho, isso faz com que o carro ganhe velocidade muito rápido e aí a gente pode falar, é um esportivinho. Para os padrões nacionais, ele é um esportivinho sim, bem ágil, bem bacana. Mas ele tem uma coisa que é muito legal para viagem também. Se você for considerar ele só puramente como esportivo, esse lag que ele tem, ele é até maior do que outros carros que têm motores pequenos, downsized, como a gente costuma falar. Porque o torque chega mesmo aqui a partir de 2.100 rotações. Então, se você está precisando de uma retomada de velocidade sem reduzir, você vai ter esse lag. Só que na estrada, o bacana é que você pode deixar em sexta marcha, porque velocidades entre 100 e 120 km por hora, elas ficam sempre entre 2 e 3 mil rotações. Então, ele não perde velocidade nem nas subidas. Mesmo com o carro carregado, com o porta-malas cheio, a gente viajou com o cruise control ligado o tempo todo. E isso faz uma coisa mais legal ainda pelo carro, torna ele bastante econômico. As médias de consumo na estrada ultrapassaram 16 km por litro. Na verdade, na estrada a gente conseguiu fazer com o carro cheio 16,3 km por litro. Como a gente falou, vamos alternar coisas boas e coisas ruins. O nível de ruído.
Porque a questão é a seguinte, o motor ele trabalha legal, mas a gente tem, claro, um escapamento um pouco mais esportivo que aumenta, né, essa sensação de ruído aqui dentro. Só que em velocidade de cruzeiro praticamente não se ouve o motor trabalhando, inclusive porque ele é um motor de funcionamento bastante suave. Só que o Civic Si tem pneus largos, de perfil baixo. E o nível de rolagem, o nível de ruído da rolagem dos pneus é bastante alto aqui dentro. Então isso acaba incomodando um pouquinho e tornando o carro não tão silencioso quanto ele poderia ser em viagem. Vamos falar sobre o preço. Aqui no Brasil você não tem tantos carros assim que são esportivos e que podem ser considerados como daily drivers também. A gente considerou 3 modelos aqui para vocês. O próprio Civic Si, o Golf GTI, que dá benga no Civic Si, e o Mercedes Classe A, que é um hatch também, e acabou de chegar numa nova geração aqui no Brasil, mas é um outro rolê, porque ele é um carro muito mais caro, que custa quase 195 mil reais, apesar de ter o desempenho muito parelho, né, muito próximo ao do Golf GTI, até um pouquinho superior ao do Civic Si. O Golf GTI, ele é um cara que, se vier sem opcionais, ele custa um pouco menos. Ele vai custar cerca de 145 mil reais, mas ele chega perto de 170 mil reais se você colocar todos os opcionais nele. Mas aí ele vai ficar mais equipado e até mais tecnológico do que o Civic Si. Só que qual o preço desse cara aqui? Ele vai custar R$ 162.900. Vamos arredondar? 163 mil reais. Não tem opcionais, a não ser as opções de cores que podem custar um pouquinho mais. Essa cor aqui, vermelho, sólido, ela não tem custo adicional. Só que para esse cara aqui, esses 163 mil reais, não traz nenhuma possibilidade de opcional. Ele já vem desse jeito e é assim que você vai encontrar. A gente sentiu falta de algumas coisas aqui que são itens importantes para um carro desse preço, mesmo sendo esportivo, e se a gente for considerá-lo também como daily driver. Os bancos são concha, bacana, mas eles poderiam ter um revestimento em couro, porque tem gente que prefere couro. Eu particularmente gosto de banco de tecido, mas tem gente que sente falta do couro e ele poderia ter revestimento em couro, já que o Civic Touring tem. Outra coisa que a gente sente falta aqui é de regulagens elétricas, pelo menos para o banco do motorista, e não tem. É claro que a posição de dirigir, a ergonomia aqui é perfeita, são perfeitas. É um carro esportivo, o banco concha é só maravilhoso. Mas aí, de novo, vantagem e desvantagem. Para viagens, ele se torna um pouco desconfortável, primeiro porque ele é duro, apesar de suportar bem as costas e tal. E ele tem esse encosto aqui que é fixo. Então, às vezes, você se sente até um pouco cansado de ficar nessa mesma posição esportiva o tempo todo. Só que, para a condução normal, para o dia a dia, para percursos um pouquinho mais curtos, esse cara aqui abraça muito bem, sabe, te deixa muito confortável, de fato. Só que poderia ter sim regulagens elétricas nos bancos. Então, o Civic Si ele vai acabar sendo o cara para quem? Se você quer um daily driver melhor até do que o Civic Si, você pode sim escolher um Golf. Por quê? Um Golf. Porque ele é um hatch médio que vai levar pessoas exatamente do mesmo jeito das outras versões do Golf. Mas é claro, vai ter mais potência, vai ter uma suspensão um pouco mais dura, etc e tal. Mas vai trazer, olha que legal, o câmbio DSG. Então você não vai ter aquele feeling de câmbio mecânico na mão. Então, para quem que é, essencialmente, o Civic como daily driver? É para aquele tipo de entusiasta que precisa levar as pessoas em viagens curtas, mas que não vai abrir mão dessa sensação gostosa de câmbio mecânico, principalmente porque esse câmbio é maravilhoso, e que vai prezar demais a parada do estilo, porque o Golf ele é muito discreto. O Mercedes A, além de ser muito mais caro, ele também é um cara discreto. E o Civic Si chama a atenção de um jeito que a gente nunca viu com carro nenhum que a gente já tenha testado.